que a gente consegue identificar, né, em relação aos sintomas é que existe sintomas mais graves, né? Que aí, de uma forma grave, geralmente começa entre o 7º até o 17º dia depois da infecção. Então, a pessoa, quando ela foi infectada, ela vai apresentar aí febre, dor de cabeça, dor nas costas, elas se sentem extremamente doentes. Elas podem ter dor abdominal intensa também, elas podem ficar delirantes. Depois de 2, 3 dias, aí surgem manchas, né, Na pele. Na pele, né? Vermelhas, gosta muito de aparecer na boca, também na face, tá? E pouco depois, daí elas se espalham para o tronco, para as pernas, depois para as mãos e para os pés. Essas pessoas que são contaminadas, né? Elas vão iniciar o contágio para outras pessoas depois que tem a erupção cutânea. Então, os primeiros 7 a 10 dias após o aparecimento dessa erupção cutânea. Após 1, 2 dias, as manchas elas vão se converter em bolhas, elas vão se encher de pus, elas vão formar assim uma pústula, né? E aí, depois de 8, 9 dias, elas vão se converter na ferida, na crosta, tá? E quando ela é grave, Fernando, a gente tem que tomar muito cuidado com alguns órgãos, né? Que é a questão do pulmão e do cérebro. E os ossos também podem ficar infectados. Isso aqui não é opinião minha, é o que os estudos trouxeram, né? Cerca de 30% das pessoas afetadas pela varíola, né? Geralmente, muitas causam, né, uma piora e tem bastante cicatrizes, né? Que às vezes até desconfigura a pessoa e alguma das formas mais graves, os sintomas iniciais, eles se desenvolvem mais rapidamente, né? São mais intensos. E não pode coçar, né? Quem já está nesse nível aqui que a gente está vendo imagem, qual a recomendação que a doutora dá? Não coçar, né? Depois eu vou passar ali certinho quais as orientações, tanto para prevenção e também quais as orientações se você já teve, né, contato e tal. Mas tem um tipo raro, Fernando, ainda falando sobre a gravidade, chamada varíola hemorrágica, né, que causa hemorragia. Depois de alguns dias, então, surge essa hemorragia na pele, nas membranas mucosas, no trato gastrointestinal, tá? Então, essa é a forma mais grave da doença, tá? E aí tem a menor, que aí é uma forma mais branda, os sintomas são semelhantes, mas muito menos grave, tá? E a erupção cutânea também é muito menos extensa, e menos de 1% das pessoas acaba morrendo, né, da doença. É pelo corpo inteiro, essas manchas. E deve incomodar bastante, né? A gente não tem nem noção, né, Fernando, de como que é isso. E existe exame para fazer o diagnóstico? Tem, lógico que quando está nesse nível que nós estamos vendo aqui, o diagnóstico já é feito clinicamente, mas existe quando está com suspeita, ainda não teve erupção, tem algum tipo de diagnóstico diferenciado? Então, Fernando, e aí dentro da área da biomedicina a gente se questiona muito isso, sabe? A detecção e a resposta dos surtos são muito dificultadas, né? Pela falta de vigilância, pela falta de capacidade de um diagnóstico nessas áreas endêmicas, né? Então, primeiro que aumenta muitos casos, né? Tem necessidade de desenvolvimento rápido de testes de diagnósticos adequados e o tratamento também precisa ser estudado e que é fundamental para ter o controle da doença, né? Hoje, pela literatura, existem exames para detectar o DNA da varíola em uma amostra de líquido das bolhas. O médico que suspeita, né, de que aquele paciente possa estar infectado, ele vai orientar, né? Mas a pessoa vai apresentar já as manchas características, né? Sobretudo quando há um surto de doença na região onde a pessoa está vivendo, ou se ela tem um histórico, né? De alguém próximo que foi infectado. E o diagnóstico ele pode ser muito
Ele é confirmado quando identificado o vírus da varíola em uma amostra colhida das bolhas, né, a pústula, e aí a gente consegue examinar e detectar esse material genético aí no DNA da varíola. Também é possível examinar, né, uma amostra do microscópio, levar para o laboratório para cultivo de análise de vírus, né, mas a prevenção sempre vai ser a melhor resposta para qualquer tipo de ameaça, né? E o que envolve, o que envolve essa prevenção, né? A pessoa que apresentar esses sintomas, né, que pode ser indicação dessa ou de qualquer outra doença, que seja contagiosa, ela precisa ser isolada, né, para evitar a propagação dessa infecção. E as pessoas que estão em contato com esses grupos precisam também ser isoladas, uma vez que não podem continuar propagando a infecção, né, a menos que não fiquem doentes, né. Então, é muito importante ter essa consciência, né, e procurar o médico assim que entender que teve o primeiro sinal aí de infecção. Bom, isso, quando a pessoa recebe esse diagnóstico, né, está confirmada, ela já, inclusive, está aí com essas feridas espalhadas pelo corpo. Qual que deve ser a atitude desse paciente em relação, logicamente, aos seus familiares e até mesmo aí a sociedade, né, as pessoas mais próximas? O que deve ser orientado? Então, as pessoas que tiverem, né, com suspeita, né, de monkeypox, elas devem seguir as orientações médicas, orientações do governo, né? Os sintomas, normalmente, eles desaparecem por conta própria, sendo uma forma mais branda, né? E muitas vezes sem a necessidade de um tratamento específico, mas quem vai determinar isso é o médico que vai estar cuidando desse caso, né? Porque às vezes se faz necessário remédio para dor, né, um analgésico, ou para febre, né? Pode o médico decidir usar algum recurso aí de alopatia para aliviar alguns sintomas. Mas é muito importante que a pessoa que esteja contaminada, ela tome bastante água, coma bem, descanse, né? Evite coçar a pele. Essas bolhas, essas feridas, elas precisam ser cuidadas, né? Então, lavar bem as mãos antes e depois de trocar nas feridas, manter a pele seca, manter a pele descoberta, porque se você tem uma lesão e você mantém sempre ela sufocada, você vai aumentar o processo inflamatório, né? Então, deixar respirar. A presença de outras pessoas é importante tomar cuidado, né? Com as roupas, né? Tem algum familiar. Tem que separar tudo, né? Prato, talher, roupa, tomar banho, tudo separado, né? As feridas, elas devem ser mantidas limpas, né? Água fervida ou antisséptico. As feridas na boca pode ser lavada com água salgada, né? A gente fala tanto do sal mineral, o sal integral, que tem 83 minerais, né? Já no banho quente, o uso de bicarbonato de sódio, sulfato de magnésio, que é o famoso sal de Epsom, lembra? Pode ajudar com as feridas no corpo, tá? Pode aliviar a dor. E muitas vezes o médico recomenda a aplicação de lidocaína, né, para ferida na boca ou às vezes até na parte genital. Então tem muitos anos aí de pesquisa sobre o tratamento, né, da varíola e de várias formas que tem, né? E tem se tido estudado bastante, desenvolvido aí produtos que também podem ser úteis aí no tratamento, né? Que são os antivirais ali, né? E já tem tido aí experiências, Fernando, com esses remédios no contexto do surto, como tá, eles são, de certa forma, limitados, né? Ainda não tem estudos suficientes para aplicar esse conhecimento sobre essas estratégias de tratamento, né? Tudo muito novo ainda, mas o importante é que precisa de suporte, né? Precisa de suporte, tomar bastante água para o alívio de sintomas. Se você perceber que tem alguma dificuldade de respiração, né? Procurar sempre um auxílio médico. E muitos casos de pacientes infectados, eles têm recebido tratamento para manter a pressão arterial, tem afetado bastante a pressão arterial também.